Frequentemente eu me pergunto, e eu acredito que você também faça essas perguntas para você, curioso, que é o seguinte: como eu posso acessar a mente e o coração do meu avatar para que, obviamente, eu converta muito mais? Só que essa pergunta, quando ela é feita, talvez a resposta mais clássica deve ser: olha, você precisa de uma baita estrutura, você vai precisar de bons equipamentos e com certeza um cenário incrível para poder mostrar algo diferente para o seu avatar. E esses dias eu estava rodando o meu feed e eu vi um anúncio que me chamou muita atenção, por um único motivo: ele não carrega absolutamente nada do que eu falei sobre estrutura, mas ele carrega uma coisa muito importante na sua mensagem. Ele mexe com a cabeça do cliente ideal dele e também acessa o coração, gerando algumas sensações e alguns sentimentos. Se são bons ou não, aí quem vai dizer é o cliente ideal. E eu quero te mostrar esse anúncio porque, mesmo acreditando que a execução é extremamente simples, o resultado dele me chama muita atenção. Então, no 3, 2, 1, eu te convido a assistir esse anúncio aqui comigo e em seguida, eu quero fazer algumas considerações. Então, 3, 2, 1, rodando. Meu nome é Henrique Marinho, sou especialista em high ticket no Perpétuo há mais de 3 anos e esse é o meu primeiro lançamento. Sim, sou especialista há mais de 3 anos, no último ano a minha empresa faturou mais de 6 milhões de reais e eu nunca fiz um lançamento sequer. E agora eu tô te convidando para o meu primeiro lançamento. Aqui você já consegue entender onde é que ele tá mexendo, né? Olha onde é que ele tá mexendo já com essa fala. Muito interessante. Mas como isso aconteceu? É exatamente o que eu vou te contar nesse lançamento. Eu nunca fiz um lançamento e mesmo assim faturo mais de 100 mil por semana no Perpétuo, porque eu domino uma estratégia pouco conhecida no Brasil, que é a estratégia do high ticket no Perpétuo. É uma estratégia que te possibilita vender produtos caros todos os dias. Eu sou o criador dessa estratégia. Se você quiser aprender... Vender produtos caros todos os dias. Olha que interessante isso. High ticket e vender produtos caros todos os dias. Como vender produtos high ticket todos os dias usando funis e equipe comercial. Clique em algum lugar dessa tela e se cadastra no desafio high ticket todo dia. São 3 aulas onde eu vou te apresentar o passo a passo completo para construir esse modelo de negócios que não depende de lançamento, não depende de conteúdos e não depende de tráfego direto para vender todos os dias. Clique em algum lugar dessa tela, se cadastra, eu vou te ensinar tudo. Bora! Olha só que interessante, quando a gente está falando de produtos high ticket e, ao mesmo tempo, né, produtos caros. Quando a gente fala de Perpétuo, obviamente a gente está vendendo todos os dias e não é uma venda só. A gente está falando de várias vendas. Então vamos pensar que para ser considerado um high ticket, tem que ser aí um ticket de 4 a 5 mil reais para ser considerado high ticket. 4 a 5 mil reais. Então você imagina fazer 3, 4, 5 vendas de 4 a 5 mil reais todos os dias no Perpétuo. Ou seja, é, de certa forma, uma informação muito relevante. E aqui a gente começa já a traçar a emoção que esse anúncio e essa copy e a forma como foi falado começa a impactar a mente do cliente ideal do Henrique. Eu não sei se você sabe, o Henrique Marinho, ele se apresentou aí, e ele é um dos principais nomes que falam mesmo, né, sobre Perpétuo, mas Perpétuo de um jeito diferente. Perpétuo de high ticket, ou seja, de tickets altos, de produtos caros. Só que quando ele usa essa nomenclatura, né, produtos caros, já mexe com você. Por quê? Porque geralmente quando a gente está falando de Perpétuo, vender todos os dias, o que acontece? A gente está falando, ou a gente vê frequentemente produtos mais baratos, de 100 reais, de 197, 297, e talvez, ou difícil de enxergar, 900 reais, 800 reais. E aí ele fala para você algo extremamente contraintuitivo. Eu não faço lançamento. Eu vendo esses tickets altos, ou seja, produtos caros todos os dias.
Muito interessante isso. Me dá aqui alguns segundos, porque depois dessa vinheta eu vou trazer o meu dossiê sobre o que eu enxerguei e o que eu enxergo que a gente pode aplicar e que você também pode aplicar no seu próximo projeto. Pontos extremamente claros, específicos e, claro, muito simples de você ajustar na sua copy, na sua estratégia, no seu criativo, seguindo a linha do que a gente acabou de assistir aqui. Então, roda a vinheta. O que você está prestes a assistir podem ser pontos muito interessantes e eu sei que você pode ser uma pessoa que entende e assimila as coisas de forma rápida. Mas, segundo a psicologia cognitiva, quando você faz anotações e recorda ativamente do que foi anotado, você consegue trazer ideias-chave à sua mente quando precisar. Além de repertório, você vai realmente ter aprendido o que eu estou prestes a falar por aqui. Por isso, eu te recomendo separar o seu maior insight desse vídeo aqui, para aplicar nos seus próximos textos, projetos ou produto. Então, se você é do clube raiz, pega papel e caneta. Se você é mais mind-free, faça as anotações aí no seu bloco de notas. E se você é um gênio que faz anotações com a mente, tá tudo certo. Mas, me promete uma coisa? Aplica, hein? A intenção desse dossiê é te mostrar o que possivelmente você não enxergou ou te dar um outro ponto de vista, diferente do seu, para que você cresça e expanda a sua visão sobre o que eu acabei de te mostrar e, claro, você tenha mais informação para poder usar no seu próximo projeto. Então, o primeiro ponto aqui desse dossiê, como eu definiria, qual seria a definição, melhor dizendo, desse anúncio? Então, para mim, esse anúncio ele tem técnica. Por que ele tem técnica? No primeiro ponto que a gente pega aqui, por exemplo, desse anúncio, quando eu chego para você e falo assim, eu nunca fiz um lançamento, eu tô sendo contraintuitivo, porque o mercado em si, ele bate muito forte no lançamento e sempre bateu, principalmente pelos nomes mais principais desse mercado. Eles cresceram com o quê? Com lançamentos. E ele gera uma curiosidade, né? Do tipo, nossa, mas esse cara é muito novo para ter esses resultados. Já te gerou um sentimento de, peraí, eu tô fazendo alguma coisa errada? É muito interessante isso. E ele gera curiosidade, ele gera autoridade. Então, quando a gente pensa nisso, existe técnica. Ele não simplesmente ligou a câmera e saiu falando. Tem uma estrutura do que ele tá falando nesse anúncio para mexer com o público dele. E a pergunta é, quem é o público dele? Se você parar para prestar atenção, quando a gente começa no digital, ou as pessoas que já zeraram, né, nunca venderam muito no digital, ou nunca chegaram nos 6 dígitos, e não conseguem vender com muita frequência todos os dias, quando você se apresenta, fala do seu resultado e ao mesmo tempo mostra que pode ser mais simples, eu já mexo um pouco com a sua cabeça para que você faça o quê? Peraí. Tô bugando. Como é que você consegue fazer isso? Eu tô perdendo alguma coisa? Tô perdendo alguma informação? Então, para mim, tem muita técnica nesse anúncio. Mas como assim, Pedro, técnica? Porque ele tá mexendo com a sua mente e mexendo com as suas emoções. Mesmo que não tenha uma baita história por trás, mas ele está fazendo isso. Então, ele gera uma necessidade de continuidade. Como assim, Pedro? Continuidade para que você... Peraí, eu quero saber mais sobre isso. Se é o primeiro lançamento dele, eu não quero perder. Olha os resultados que ele teve. Eu dou o benefício da dúvida. Nem que seja para assistir a primeira aula. E te gera a curiosidade de saber como essa possibilidade existe e você ainda não sabe dela. Ou seja, como é que ele vende todos os dias no perpétuo, high ticket, e eu ainda não sei disso? Como que eu não acessei essa realidade ainda? Então, para mim, se eu fosse resumir e não falar mais nada sobre esse anúncio, seria isso. Esse seria o meu dossiê final sobre esse criativo do Henrique. E para mim, isso é extremamente engatilhado, ponto a ponto, para mexer com quem? Com quem é o cliente ideal dele. E aí vamos lá, qual o segundo ponto aqui? E aqui eu gosto muito disso, que é nada mais nada menos do que ideias
sentimentos despertados na primeira impressão. Ou seja, qual foi a primeira impressão, ou melhor, quando eu assisti esse anúncio e quando você assistiu esse anúncio, qual foi as ideias ou o novo repertório que me abriu diante desse anúncio e ao mesmo tempo, o que isso gerou? Qual foi o sentimento que gerou em mim? Então assim, pra mim, tá claro que ele quis trazer o ponto do tipo, eu tô fazendo alguma coisa errada. Eu perdi algo muito importante no caminho. Você já parou pra pensar que uma pessoa que tá vendendo todos os dias R$200 e ela tem um baita potencial pra escalar, ela assiste um anúncio desse? A cabeça dela explode e ela fala, cara, se eu tô vendendo 200, como que eu posso fazer para poder vender um high ticket? Como é que eu posso deixar o meu produto mais caro? Ou seja, eu te apresento uma nova dimensão. E a partir do momento que eu te entrego uma nova dimensão, eu tô mexendo com a sua emoção, eu tô mexendo com a sua mente, eu tô te mostrando um novo caminho. E isso, querendo ou não, sabe o que é? É uma pequena vitória. Então, eu consigo despertar novas ideias e gerar esse sentimento em você de que você perdeu alguma coisa muito importante. Mas fica tranquilo, porque eu tenho aqui algo para te entregar e para que você não fique perdido. Então, é reconfortante. Ele mexe com esse conforto. E ele basicamente se posiciona como uma grande autoridade, porque já no anúncio isso não é objetivo, isso é extremamente subjetivo. Ele mexe com você e fala, tá aqui uma nova dimensão para você que nunca ouviu falar nada a respeito disso. Então isso aqui é muito importante, muito interessante. E o terceiro ponto aqui seria o quê? A execução. Gente, que execução simples e com informações claras. Aqui fica muito claro para mim o seguinte. Eu lembro que a primeira faculdade que eu fiz questionava-se muito aquele ditado ou dito popular de que com uma caneta, uma câmera e com uma ideia você muda o mundo. E muita gente achava que aquilo não era possível. E existe um grupo de pessoas que falavam, não, isso é possível. E a gente analisava vários cases que até mesmo, né, em Cannes ganhavam troféus simplesmente com base numa caneta, num telefone e numa ideia. O grande ponto é que isso não é acessível para qualquer pessoa. Mudar o mundo ou mudar uma situação com uma ideia, um texto e uma câmera. Só que o grande ponto é o seguinte, se a gente adapta esse dito popular e essa intenção dentro desse anúncio do Henrique, a gente percebe que sim. Pedro, mas você não sabe da conversão dele. Meu caro curioso. Um cara que já faz milhões e vende high ticket no perpétuo e tem a autoridade que ele tem e que se posiciona como uma das figuras, ou se não a figura mais importante do Brasil de high ticket, ele não é risk taker. Ele não erra no lançamento. Ele vendeu muito bem, certamente. E é muito importante porque quando você já é autoridade, você não precisa de tanta estrutura. Por outro lado, quando você é pequeno e não tem autoridade, será que isso funciona? Eu arrisco dizer que sim. Desde que você siga alguns passos que eu quero trazer aqui no raio-x do como eu enxergo que você pode fazer a mesma coisa e ter resultados muito bons no seu negócio, no seu projeto ou numa estratégia através desses passos que eu vou trazer aqui logo em seguida do dossiê, que tem a ver com essa execução simples. Mas é uma execução simples, tem uma mensagem clara e impactante, que te desafia, que mexe com suas crenças, que te mostra uma nova dimensão, mas tudo isso é extremamente procedimentado. Cada informação é colocada no lugar certo. Então vamos lá. As referências. Quais foram as referências para mim? E que eu acho importante a gente olhar para isso, porque assim, é o nível de repertório que você tem. Tudo tem a ver com a quantidade de repertório que você tem. Então, olha só, se
Eu olho pra esse... Tem corte nesse vídeo? Não. É um quê? No cinema, isso se chama de plano sequencial. Ou seja, quais filmes são usados esses planos sequenciais? Tem vários filmes. Depois você pode colocar no YouTube e pesquisar quais planos sequenciais do cinema. Você vai ver o que é um plano sequencial. Você pega uma câmera e começa a filmar tudo que está acontecendo naquela cena sem corte. Então é um plano sequência. Então me lembra muito a movimentação. Não tô dizendo que ele usou isso, tá? Mas Kill Bill. E tem um clipe de uma banda antiga que chama A Banda Mais Bonita da Cidade. Uma música deles chamada Oração. É um plano sequência. É uma câmera ligada, as pessoas estão fazendo, executando, e a câmera só acompanha aquilo. E nesse caso, ele pegou, né, a câmera, ele tá falando e a câmera tá acompanhando. É isso. Ou seja, é interessante. Eu gostei da forma como foi falado. Essa coisa do corte é interessante porque ele não precisou fazer nenhum corte. Ele passa a impressão de que liga a câmera aí que eu sei o que eu vou falar. Pedro, mas e se ele não tiver nem pensado numa copy? Pois é, isso mostra a clareza e a experiência que ele tem e o quanto ele sabe o que ele está falando. Isso se ele não escreveu essa copy. Se ele escreveu, aí a gente aplica absolutamente tudo que eu estou falando. E se ele não escreveu, a gente também aplica absolutamente tudo que eu estou falando. Justamente por isso. Por esse ponto, né, de estar num plano sequencial e ele está trazendo informações que te questionam, geram sentimentos, te dão pequenas vitórias e despertam sentimentos e ideias em você numa primeira impressão. E último ponto aqui, antes de eu falar sobre o raio-x. A história e a narrativa. Eu acho isso frio, porque eu acho que não tem uma narrativa. Tem algumas ideias? Ele tem. É mais um anúncio de passar mais informações, mas são muitas informações. Pedro, mas ele tá falando da história dele, ele tá falando do faturamento dele, ele tá falando que ele é uma autoridade no Brasil, né? Então, você acha que ele não tem uma narrativa? Não, tem uma narrativa, mas a gente não é uma narrativa específica pra gente poder mergulhar nela. E mesmo assim, pra mim, é uma narrativa fria, ela não cria uma conexão. E a história também, eu acredito que não tenha. Isso é negativo? Não. Não. O grande ponto é, imagina o seguinte, eu vou escrever um anúncio hoje. Qual é a ideia e sentimento, sensação que eu quero despertar na primeira impressão no meu avatar? Eu quero gerar isso. A execução disso vai ser complicada? Vai ser simples? Eu vou subir a régua? Eu vou fazer uma coisa que vai quebrar o mercado, que as pessoas vão ficar... Vou viralizar? Quais são as referências no cinema ou em algum filme que eu vou usar? Que tipo de história e narrativa eu quero usar agora no meu criativo? Ou na minha página de vendas? Ou na minha copy? Que é a mesma coisa de criativo. Então, esse é o ponto. E quando a gente olha para isso e fala assim, tá bom, Pedro, como é que você aplicaria isso no seu dia a dia? Então, olha só. A primeira coisa, e eu talvez traria aqui 3 passos, né? Dentro desses 3 passos, basicamente, a gente tem alguns outros passos que se desdobram. Mas como que eu aplicaria isso no meu dia a dia? Então, imagina você que é um expert. Imagina você que é um estrategista. E se você não sabe o que é um expert, eu vou te explicar. O expert é uma pessoa que precisa dar um like nesse vídeo agora, para que esse vídeo entregue para mais pessoas. É sério. Dá um like nesse vídeo aí, para que mais pessoas como você acessem essa informação. Então vamos lá. O expert é a pessoa que entrega uma mensagem, é a pessoa que... Imagina, você tem um curso, você está entregando uma informação, você tem uma mentoria, você é a especialista ou o especialista. E estrategista é a pessoa que está por trás de você, nos bastidores, preparando todas as estratégias de venda e o sucesso do seu produto, da sua mentoria, do seu curso. Então, dadas essas nomenclaturas, imagina o seguinte. Você está num mercado que pouca gente, que tem sim muita gente, mas pouca gente se diferencia. E esse mercado tem muita gente. Como é que você vai se diferenciar? Com uma mensagem diferente. E como que a gente se diferencia passando uma mensagem diferente? O primeiro ponto para essa diferenciação é entender habilidades que você tem e conquistas. Essas conquistas e essas habilidades,
elas reforçam um método. Como assim, Pedro? Buguei agora. É isso mesmo. As suas habilidades, que tem a ver com a sua história, e basicamente as suas conquistas, elas são a sombra de um método. E quando você usa esses 3 pontos para se diferenciar, você sai dessa concorrência. Você sai desse mercado que às vezes as pessoas usam e dizem que é um mercado muito prostituído. Entende? Então, como que nesse caso o Henrique fez isso? Quando ele chega e fala que ele é uma pessoa que trabalha com high ticket, que ele não vende, ele não faz lançamentos, e que ele vende produtos caros todos os dias, e ele fala do faturamento dele, ele está se diferenciando. Ele não está te chamando para um lançamento. Ele está te chamando para o primeiro lançamento dele, depois dele fazer milhões no perpétuo. Então, aqui ele já se diferencia. Então pega essa. Qual é a sua habilidade e quais são as suas conquistas na sua vida que você pode reforçar isso e criar um método de diferenciação. Não um método de aplicação, mas um método de diferenciação. Como você se diferenciaria dessa forma? É uma baita pergunta a se fazer. Então, assim, outro ponto muito importante. Ele não precisou de terno para passar autoridade num anúncio. Ele não precisou fazer, como eu já mostrei aqui no canal, um baita vídeo com uma baita execução para mostrar autoridade. Muito pelo contrário. Então, assim, ele não precisou de nada disso. Mas quando você vai no Instagram dele, você tem um monte de conteúdos extremamente interessantes. Extremamente interessantes. E que reforçam essa autoridade. Então você que acha que não precisa de uma roupa interessante, arrumar o cabelo, ficar bonito, ficar bonita, se posicionar, falar bem, cuidar da sua oratória, cuidado. Cuidado. Você precisa disso sim. Mas nem sempre é isso que vai trazer autoridade. O que vai trazer autoridade são os conteúdos que você cria, que você mexe, que você transforma ou facilita a vida das pessoas. E um terceiro ponto aqui, que eu acredito que é o core desse raio-x que eu quero fazer, é entregue muita informação no anúncio, que foi o que ele fez. Entrega muita informação nesse anúncio, mas de maneira estruturada, extremamente estruturada. E quando a gente para observar aqui, ele apresenta basicamente um resultado muito grande, que a gente está falando de múltiplos 7 dígitos e que causa um sentimento de absurdo, de impacto. Então, para mim, a primeira coisa que ele faz nesse anúncio é isso. Então aqui eu estou entrando exatamente nos pontos que eu acho que são cruciais desse anúncio, que você pode anotar isso e prestar atenção no seu próximo script de anúncio. Tenta usar essa referência no seu próximo projeto. Depois você volta aqui e comenta e me fala se deu bom. Então, entrega um resultado absurdo de grande impacto. Logo no início, que é o que ele faz. O segundo ponto é, ele é contra-intuitivo. Ele é contra-intuitivo. O que todo mundo fala, ele desfala. Ah, tô te chamando para uma aula gratuita. Não, tô te chamando para o meu primeiro lançamento. Eu não trabalho com lançamento. Eu faço high ticket. Eu vendo produtos caros todos os dias. O que é ser contra-intuitivo, Pedro? Por exemplo, ser vegetariano deixa as pessoas mais saudáveis. Isso é intuitivo. Por quê? Porque parece que quando eu como muitas verduras, muitos legumes, todos os dias, isso vai me fazer uma pessoa muito mais saudável do que as outras. Será mesmo? E por que a maioria dos vegetarianos estão fora de forma? Bum! Ou seja, não estou falando de vegetarianos no primeiro, segundo, terceiro ano, não. Estou falando de vegetarianos que já têm 1 década, 2 décadas de que são vegetarianos. Por que a maioria deles está fora de forma? E não todos, mas a grande maioria. Isso é contra-intuitivo. Então, assim, as pessoas pensam, né, no caso do vegetarianismo, as pessoas acham que ser vegetariano é saudável. Quando aparece alguém e fala, não é bem assim. Eu fui vegetariano há 20 anos e eu descobri que ou seja, eu estou sendo contra-intuitivo, sabe? Então, assim, no caso dele, ele não fala mal de lançamento porque ele está lançando, ele vai lançar em breve. Mas o grande ponto é, vai lançar em breve? Não. Ele já lançou. Só que ele não fala mal dos lançamentos. Mas ele usa os lançamentos como uma estratégia de vendas, mas assim, irrelevante. Para mim é irrelevante. Eu só vou fazer um lançamento por um motivo específico.
Porque eu já vendo todos os dias milhões. Ou seja, isso é contra-intuitivo. Então, primeiro ponto, resultado absurdo e de grande impacto. Segundo ponto, seja contra-intuitivo. Outro ponto muito importante é mostre seus resultados e mostre como eles podem ser fáceis. Acessados de maneira muito fácil. Que é o que ele faz. Ele te mostra que dá para ser, é fácil, dá para vender. High ticket todos os dias. Aí você se faz a pergunta, como? Como? O como eu não vou te entregar, o como eu vou te entregar quando você estiver dentro da minha mentoria. Faz isso. Entrega e mostra para as pessoas que o objetivo que elas estão buscando, o alvo que elas estão buscando na vida delas é fácil de ser conquistado. Como, Pedro? Entra na minha mentoria. É isso, tá? Aí você apresenta o seu método. Apresenta o seu método rápido. Por quê? Eu vou falar do meu método, Pedro, ali rápido no meu anúncio. Sim, quanto mais você traz aquilo que você vende dentro do seu anúncio, segredinho, tá? Você traz pessoas muito mais qualificadas para o seu lançamento. Ou você traz muito mais pessoas qualificadas para o produto que você está vendendo. Sempre que você conecta o seu produto, aquilo que você faz no criativo, você está ali segmentando e mostrando o que você vai entregar algo que vai facilitar a vida das pessoas de graça, mas que você vai vender. Então, apresente um método. Lógico que se inspira nesse anúncio do Henrique. Porque você vê que não é chato, é constante, ele te entrega um monte de mensagens e de informações que são engatilhadas na hora certa e no momento certo. Se inspira nisso. Olha o nível de oratória dele. Olha o nível de organização mental que ele tem para te falar, que é importante. Gere desejo mostrando como a pessoa pode aprender. Gera desejo nas pessoas. Como que elas podem... Você vai mostrar para as pessoas o como elas podem aprender a fazer aquilo que você faz e já tem resultado. Então, se a pessoa está no ponto A e ela precisa chegar no ponto B, você chega aqui em cima para ela e fala assim, ó, para você que está aqui, para dar um passo, se você der um passo, você vai ter esse resultado, que é uma pequena vitória. Entende? Então, mostra para as pessoas como elas podem aprender. E, claro, faz o seu convite usando um CTA do jeito mais simples que você pode para chamar essa pessoa. E, claro, tirando o método convencional, usa um CTA extremamente interessante. Então, esse foi o nosso... Esse foi o nosso raio-x e, ao mesmo tempo, um dossiê. Que eu quis trazer aqui para você, na prática, colocar isso ponto a ponto no seu próximo projeto. Curioso, curioso, curioso. Eu espero que tenha feito muito sentido para você essa análise, que ela tenha, sim, trazido pontos que expandem a sua visão diante dos projetos que você escreve, diante dos produtos que você tem, ou diante das estratégias que você está prestes a entrar para lutar dentro delas e usar elas no campo de batalha. E se esse for o caso, eu vou te pedir uma coisa. Comenta aqui embaixo, coloca aqui embaixo o que foi mais importante que eu trouxe. E claro, o que você achou desse anúncio? Porque eu tenho certeza que algo desse vídeo você levou. E claro, eu vou gostar muito de olhar para esse comentário e responder e conversar com você aqui embaixo. Então, não se esquece de uma coisa muito importante. Seja sempre curioso. A gente se vê numa próxima análise. Tamo junto.